No 1º de agosto de 2008, um grupo de 25 montanhistas começou sua ascensão ao K2 sob céus limpos, sem saber que as próximas 48 horas se tornariam um dos episódios mais mortais da história do montanhismo. 11 vidas foram perdidas e os sobreviventes ficaram se perguntando o que havia dado tão tragicamente errado na montanha selvagem. O K2, com seus 8.611 metros de altitude, não é uma montanha qualquer. É uma fera, um monólito de rocha e gelo que ceifou mais de 80 vidas desde que os montanhistas tentaram conquistá-la pela primeira vez. Frequentemente ofuscado pelo Monte Everest, o K2 é em muitos aspectos mais desafiador e perigoso. Enquanto o Everest oferece várias rotas até o topo, cada uma com diferentes graus de dificuldade, o K2 não tem caminhos fáceis. Todas as rotas são difíceis. Suas encostas íngremes se elevam em ângulos de 45 graus ou mais, cobertas por uma mistura de calcário e gelo que torna cada passo precário. Um único passo em falso pode enviar um montanhista rolando milhares de metros abaixo. Não é apenas o terreno que representa uma ameaça. O K2 tem seu próprio sistema climático, uma mistura volátil de ventos e tempestades que pode transformar um dia ensolarado em uma nevasca mortal em questão de minutos. A probabilidade de morrer por uma queda ou ser atingido por uma queda de gelo é desproporcionalmente alta comparada a outros picos. Apesar desses perigos, ou talvez por causa deles, o K2 atrai montanhistas de todo o mundo. Para muitos, é o desafio definitivo. Alcançar o cume do K2 não é apenas uma conquista, é um distintivo de honra. Mas esse distintivo tem um preço muito alto, como os eventos do 1º de agosto de 2008 demonstrariam tragicamente. Naquele dia, 25 montanhistas partiram do Campo 4, localizado a 7.800 metros, com o cume em suas miras. O tempo estava perfeito, céus limpos, pouco vento e temperaturas que, embora gélidas, eram controláveis. Era o tipo de dia com que os montanhistas sonham, especialmente em uma montanha como o K2, onde o bom tempo é um presente raro. Mas como os montanhistas logo descobririam, bom tempo nem sempre significa uma ascensão segura. A ascensão do K2 é uma corrida contra o tempo. Os montanhistas devem alcançar o cume e descer antes que o tempo mude ou antes que a escuridão caia. Uma vez que a noite desce, a montanha se torna um lugar ainda mais perigoso, com temperaturas despencando e visibilidade reduzida a quase nada. Mas naquele dia, uma série de atrasos empurraria o cronograma dos montanhistas muito além do que era seguro. Um dos maiores desafios no K2 é o gargalo, um corredor íngreme e estreito pelo qual os montanhistas devem passar para alcançar o cume. É a seção mais perigosa da escalada. O gargalo é notório por seus seracs suspensos, blocos massivos de gelo que podem se desprender sem aviso, enviando toneladas de gelo despencando sobre os montanhistas abaixo. Para piorar as coisas, o gargalo é tão íngreme que há pouco espaço para manobrar. Os montanhistas devem se mover rapidamente, mas com cautela, sabendo que qualquer atraso pode ser mortal. Enquanto a manhã do 1º de agosto começava a se desenrolar, a traiçoeira seção do gargalo do K2 se tornou uma cena de caos crescente. Entre os 25 montanhistas que haviam partido do Campo 4 nas primeiras horas estavam membros de várias expedições, 3 da Noruega, 4 da equipe holandesa Norit, 6 sul-coreanos, 3 sérvios, 2 americanos, um francês e 2 montanhistas solo da Espanha e Itália. Nesta mistura estava Adrian Mandic, um montanhista sérvio que se encontrou em uma posição precária. Lutando com as condições brutais e a pressão da escalada, Mandic tomou uma decisão crítica. Ele se desconectou da corda fixa, possivelmente para ajustar seu sistema de oxigênio ou para passar outro montanhista. Esta ação aparentemente simples levou ao desastre. Em um instante, Mandic perdeu o equilíbrio e começou a cair. Aqueles que estavam próximos só puderam observar com horror enquanto Mandic caía incontrolavelmente pela encosta íngreme, seu corpo girando violentamente fora de controle enquanto descia pelo gargalo. A queda de Mandic foi longa e aterrorizante, mas incrivelmente, quando ele finalmente parou, ainda estava vivo. Os montanhistas observando do Campo 4 o viram se levantar, levando-os a acreditar que ele havia de alguma forma sobrevivido à queda brutal sem ferimentos. Mas momentos depois, Mandic desabou novamente. Desta vez ele não se levantou. A montanha havia reivindicado sua primeira vítima do dia, mas tragicamente, ele não seria o último. Agora restavam 24 montanhistas. A notícia da queda de Mandic se espalhou rapidamente entre os montanhistas restantes. A realidade dos perigos do K2 se tornou dolorosamente clara, e o dia estava apenas começando. Logo após a queda de Mandic, Meyer e Strang, ambos membros da equipe americana que estavam no Campo 4, receberam uma chamada de rádio frenética relatando que Mandic ainda estava se movendo. Com uma mistura de apreensão e dever, eles decidiram subir novamente para ver se podiam oferecer ajuda. Enquanto isso, 2 dos companheiros de equipe sérvios de Mandic e um carregador paquistanês de alta altitude, Jean Baig, já estavam se dirigindo para onde Mandic jazia.
Ao alcançá-lo, eles perceberam a verdade cruel: Mandic havia morrido da queda. Apesar dos sinais claros de que Mandic estava além de qualquer ajuda, os sérvios, seguindo ordens de seu líder de equipe no campo base, decidiram tentar trazer o corpo de Mandic de volta ao campo 4. Eles foram acompanhados por Frederic Strang e Jean Baig, e outro paquistanês que inicialmente havia sido contratado para ajudar a equipe sérvia, mas havia sido dispensado por razões que ninguém conseguia entender claramente. Baig foi contratado posteriormente pelo montanhista francês Hugues de Albarede no último minuto e havia se juntado ao grupo subindo a montanha. No entanto, Baig já mostrava sinais de exaustão e ansiedade, adicionando uma camada de preocupação a uma situação já precária. Enquanto o grupo se preparava para descer o corpo de Mandic ao campo 4, Strang começou a notar o comportamento cada vez mais errático de Baig. Baig parecia desorientado, primeiro oferecendo ajuda no resgate, depois recusando, e momentos depois retornando para assistir. Ficou evidente que Baig sofria de mal da montanha, suas ações se tornando mais confusas e perigosas. Enquanto o grupo lutava para descer o corpo, o plano era simples: descer o corpo de Mandic pela encosta embrulhado em um saco de dormir. Mas o ângulo íngreme e o peso do corpo tornaram a tarefa muito mais traiçoeira do que antecipado. Baig, que segurava a corda amarrada ao corpo de Mandic, ficou cada vez mais nervoso. Alguns puxões repentinos do peso do corpo fizeram Baig perder o equilíbrio. Ele tropeçou em Strang, entrando em pânico enquanto se agarrava às cordas presas ao corpo e depois a Strang, que gritou para ele soltar a corda. Baig hesitou, mas finalmente soltou a corda. Ele começou a deslizar pela encosta incontrolavelmente, ganhando velocidade a cada segundo. Para o horror de todos, Baig não tentou parar seu deslizamento usando a técnica de autodetenção, uma manobra padrão de montanhismo que poderia ter lhe dado uma chance de lutar. Em vez disso, ele se precipitou de cabeça sobre a borda de uma cornija massiva, desaparecendo no abismo. Às 12h30 da tarde, a notícia devastadora da segunda vítima chegou ao campo 4. A queda de Jean Baig foi um lembrete duro da natureza implacável do K2. O número de montanhistas havia se reduzido agora a 23. Após esta perda chocante, os montanhistas sérvios decidiram abandonar sua missão de descer o corpo de Mandic. Em vez disso, eles o embrulharam na bandeira de seu país, o ancoraram na encosta da montanha com um machado de gelo e começaram sua descida de volta ao campo 4. Strang refletiu mais tarde sobre a situação, afirmando que se soubesse que Mandic já estava morto, nunca teria arriscado sua vida numa tentativa de descê-lo. É uma regra não escrita no montanhismo: quando o montanhista está imóvel, tentar movê-lo frequentemente pode resultar em mais tragédia. Nicolas Rice, um montanhista da equipe francesa que havia se atrasado, também tomou a difícil decisão de descer naquele momento. A morte de Jean Baig sublinhou os perigos de tentar mover um montanhista morto ou incapacitado em uma montanha como o K2. O moral da equipe estava destroçado, mas o cume ainda chamava aqueles que permaneceram. Na parte de trás da fila, Wilco van Rooijen, Cas van de Gevel e Gerard MacDonald ficavam cada vez mais frustrados enquanto o progresso do grupo diminuía até quase parar. Em tal engarrafamento de alta altitude, não havia como se mover mais rápido que os montanhistas mais lentos. Pemba, um montanhista experiente escalando sem oxigênio suplementar, observou com consternação um montanhista coreano exausto levar quase uma hora para se mover apenas alguns passos pela corda. Quando o grupo finalmente conseguiu passar pela travessia e sair de debaixo do Saliência, já eram 2h30 da tarde. Eles haviam perdido 6 horas cruciais no gargalo, mas a atração do cume era forte demais. Nenhum dos montanhistas deu meia volta. Enquanto se aproximavam do último trecho em direção ao cume, surgiram dúvidas. As cordas eram questionáveis na melhor das hipóteses. Aqueles que abriam a trilha haviam encontrado uma seção de corda de escalada feita de cordão de 8 milímetros, deixada da temporada anterior. A linha havia passado um ano exposta aos elementos brutais e radiação ultravioleta intensa a 27 mil pés, mas era tudo o que tinham. O montanhista norueguês Rolf Bae, lidando com a decisão difícil, escolheu voltar a apenas 100 metros abaixo do cume. No entanto, ele encorajou sua esposa Cecília Soos e seu amigo Lars nessa continuar a ascensão. Enquanto eles continuavam, Bae esperou logo acima da travessia, mantendo um olho vigilante em seu progresso. Tragicamente, Cecília mais tarde testemunhou seu marido sendo varrido da montanha durante uma queda de gelo repentina. Agora restavam apenas 22 montanhistas. O primeiro a alcançar o cume foi Alberto Zerain, um montanhista basco que havia estabelecido um ritmo ardente. Ele chegou ao cume às 3 da tarde, encorajando mais tarde a equipe norueguesa dizendo que era apenas mais uma hora até o topo. Um por um, os montanhistas alcançaram o cume, cada chegada sendo uma mistura de exaustão e euforia.
Mas quando o último montanhista, Marco Confortola, chegou ao topo às 7h30 da noite, o dia já estava desvanecendo. O sol estava se pondo e a escuridão estava descendo rapidamente sobre o K2. Às 8h30 da noite, a montanha estava envolta em escuridão. A descida estava prestes a começar, e com ela, o verdadeiro horror dos eventos do dia se desenrolaria. Entre eles estavam Van de Gevel e Hugues de Albarede, que começaram sua descida do cume por volta das 7h30 da noite. Hugues, notavelmente lento e desorientado, lutava para manter o ritmo. A falta de oxigênio engarrafado havia cobrado seu preço dele, e a percepção de que ele poderia não ter o suficiente para voltar ao campo 4 pesava muito em sua mente. Seu carregador, Karim Meherban, que foi visto pela última vez no cume, havia desaparecido misteriosamente. Hugues sinalizou para Van de Gevel seguir à frente dele, talvez sentindo que apenas o atrasaria. Enquanto Van de Gevel navegava cuidadosamente pelo gargalo traiçoeiro na escuridão, ele de repente ouviu um baque e um som de queda. Uma forma humana passou por ele, mergulhando no abismo. Ele acreditou que era Hugues, que havia sucumbido à exaustão e às condições brutais. Com Karim e Hugues desaparecidos, restavam 20 montanhistas. Enquanto isso, Marco Confortola, que bivacou mais abaixo, relatou ter ouvido gritos e visto fracas lanternas de cabeça piscar e desaparecer após um rugido ensurdecedor ecoar pelo campo de Seracs. Acredita-se que o montanhista que ambos os homens testemunharam foi de fato Hugues, que havia ficado sem oxigênio horas antes e estava exausto demais para continuar com segurança. Van de Gevel finalmente chegou ao campo 4, mas era tarde demais. Embora escalar o K2 seja inegavelmente perigoso, frequentemente é a descida que se prova fatal. A exposição prolongada na zona da morte, onde os níveis de oxigênio são criticamente baixos, leva à hipóxia severa. Os montanhistas ficam desorientados, confusos e fisicamente fracos, tornando cada passo potencialmente o último. No início da manhã seguinte, acima da travessia, Wilco van Rooijen desistiu de procurar pelas cordas fixas e decidiu descer sozinho. Sua visão estava falhando e ele temia estar ficando cego pela neve, uma sentença de morte na montanha. Desesperado para sobreviver, ele sabia que precisava sair da montanha rapidamente. Confortola e MacDonald, no entanto, não o seguiram imediatamente. Enquanto Van Rooijen descia, ele encontrou os montanhistas coreanos restantes e seu guia, Jumik Bot. Os homens estavam emaranhados em uma teia pesadelo de cordas, alguns pendurados de cabeça para baixo, ensanguentados mas ainda vivos. Não estava claro o que havia causado sua situação, se uma segunda queda de Serac, uma avalanche ou uma queda regular os havia deixado emaranhados, mas cortar as cordas significaria morte certa para os montanhistas presos. Van Rooijen, percebendo que podia fazer pouco para ajudar, entregou suas luvas sobressalentes para Jumik Bot, que o informou que uma missão de resgate já estava em andamento do campo 4. Sabendo que sua vida dependia disso, Van Rooijen continuou sua descida, deixando para trás o grupo emaranhado. No campo 4, Pemba estava tirando fotos dos montanhistas pendurados. O líder coreano, Sr. Kim, propôs uma missão de resgate, mas a equipe americana carecia de pessoal para ajudar. Determinado, Sr. Kim enviou 2 Sherpas, Tseringbot e Pasambot, para resgatar os 3 coreanos e seu guia, que era seu parente. Mais tarde naquela manhã, Confortola e MacDonald alcançaram o grupo coreano e trabalharam incansavelmente para libertá-los de suas cordas. Confortola conseguiu pegar um rádio do Sherpa pendurado e pediu ajuda, declarando que estava exausto demais para continuar. Os coreanos foram pelo menos reposicionados num estado mais confortável, embora permanecessem emaranhados. Confortola, com sua energia esgotada, começou sua descida, enquanto Gerard MacDonald optou por ficar para trás e continuar o resgate sozinho. MacDonald subiu para encontrar os pontos de ancoragem que prendiam os coreanos, um esforço heróico que seria seu último. Ele trabalhou várias horas para libertar os homens das cordas antes que o desastre atacasse novamente. Por volta do meio-dia, Tseringbot e Pasambot chegaram ao fundo do gargalo onde encontraram Marco Confortola rastejando sobre suas mãos e joelhos, completamente exausto. Eles rapidamente radiaram Pemba, implorando para subir e ajudar, já que Confortola estava chegando ao fim de suas forças, tendo estado na montanha por mais de 30 horas. Confortola finalement adormeceu na encosta. Enquanto Confortola dormia, uma avalanche massiva atravessou o gargalo a apenas metros de onde ele jazia. Quando acordou, ele viu o corpo parcialmente enterrado de um montanhista na neve e gelo, que mais tarde se acreditou ser Gerard MacDonald, que havia sido varrido pela avalanche. O grupo havia se reduzido agora a 19 montanhistas. Mais tarde, por volta das 2 da tarde,
Pazambote radiou Pemba novamente para relatar que os coreanos e seu guia, que haviam sido libertados anteriormente por MacDonald, finalmente estavam descendo o gargalo. No entanto, a tragédia atacou novamente quando outra queda de Serac varreu os 3 coreanos, seu Sherpa e um dos Sherpas resgatadores. Apenas Tseringbot, que havia estado escalando mais lentamente, escapou. De volta ao campo 4, Pemba se encontrou sozinho em sua determinação de resgatar Comfortola, que ainda lutava abaixo do gargalo. Apesar dos perigos, Pemba partiu sozinho. Enquanto alcançava Comfortola e começava a cuidar dele, outro pedaço massivo de gelo caiu do Serac acima. A queda de gelo tragicamente matou os 3 coreanos, seu Sherpa e o Sherpa que havia sido enviado para resgatá-los. O número de montanhistas havia se reduzido agora a apenas 14. Apesar do caos e perda ao redor deles, Pemba conseguiu ajudar o semiconsciente Comfortola a descer a montanha. Comfortola, exausto e sofrendo de queimadura pelo frio severa, havia passado mais de 30 horas exposto às condições duras do K2. Enquanto isso, Vilko havia conseguido descer o gargalo, mas sua visão estava se deteriorando rapidamente e ele estava desorientado na escuridão, sem ideia clara de onde estava na montanha. Sua única esperança era continuar descendo. Usando seu rádio, ele pediu ajuda de seus colegas no campo 4, mas a comunicação era difícil devido à sua condição que piorava. Pemba se juntou à cabane de Jovelnuma tentativa desesperada de interceptar Wilco perto do Campo 3. Guiados por instruções de rádio de Martin Van Eck, que observava através de um telescópio no campo base, eles finalmente localizaram Vilko. Ele havia sobrevivido mais de 40 horas exposto aos elementos brutais do K2, sofrendo de cegueira da neve, desidratação e queimadura pelo frio severa. Na tarde de 3 de agosto, Pemba, Kaz e Vilko chegaram ao campo base. Vilko recebeu atenção médica imediata para seus dedos dos pés e mãos queimados pelo frio. Eventualmente, Marco Comfortola foi resgatado e, junto com Vilko e Kaz, foram evacuados, todos mal-vivos após sua experiência terrível. Enquanto os montanhistas sobreviventes se reagrupavam no campo base, eles compartilharam uma última lata de cerveja que Gerard MacDonald havia guardado para celebrar seu retorno bem-sucedido. Foi um momento amargo, cheio de memórias de seus amigos caídos. Marco Comfortola, que havia passado 4 dias extenuantes na montanha, foi o último a ser evacuado de helicóptero. O K2 havia ceifado 11 vidas naquela temporada, um lembrete brutal de por que é chamado de Montanha Selvagem. A montanha não seria conquistada novamente até 2011, mas a memória daqueles perdidos em 2008 perduraria por muito tempo nos corações daqueles que sobreviveram.